Seu nome qual é? Tião Maia. Rapaz, você vai me desculpar, eu não tenho como apresentar um cantor chamado Tião. Eu sou cantor. Com esse nome não é, não. Mãe, eu não quero mais ser um mulato sem chance. Obrigado. Que vem um branco penteadinho roubar a vez. Vou pros Estados Unidos. Look at this car. Robin. De emprego. Não está vendo? Não estou nessa. Hands where I can see them. O que eu quero é sucesso. Tanto tempo no estrangeiro e continua bebendo água de bica. Levantou um troco, não? Deixa eu ver isso aqui, ó. Roberto compra seu 8º carro. Roberto, tu tem que ouvir essa balada. Isso aqui vai explodir no teu gogó. Eu entendi, rapaz, mas agora eu preciso de algum balanço. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar. Não vou ficar, não. Amigos, tem alguém que canta bem naquele bairro? Esse cara aqui. Jovem Guarda, música negra. Esse cara aqui é a voz do Brasil. Pode fazer uma dedicatória pra essa garota? Janaína, minha virgem proibida. Na falta de uma carruagem de ouro, comprei um Camaro dourado. Meu amor. Os homens estão aí na porta, baixa o som, pega os bagulhos e joga tudo na privada. Porra do time, que merda, hein? Um cara com seu talento, fazendo música religiosa. Não é religião, já. Ah, não é religião, mas precisa fazer voto de pobreza. Vai, Fabiano, volta aqui, rapaz. Eu até queria ter feito metade do seu sucesso. Teve uma casquinha do seu talento. Porque se eu tivesse, eu não tava nessa merda que você tá. Eu vim entregar música decente pra essa festinha mequetrefe. Quem são vocês? Nós somos um quarteto vocal. Quarteto ou quadrilha? Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Nunca mais vai pisar nesse palco, meu. Eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não tem sem dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Black Power. Tô fora, malandro. Sou mulato power. Isto é que eu espero e tá no mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 110. Eu sou Rafael Arinelli e a semana inteira eu fiquei esperando pra gravar esse podcast. Eu sou o Daniel Cury e eu sei que eu fui o último a chegar, mas eu não tô nem aí porque eu quero ficar bem à vontade, porque na verdade eu sou assim. Aqui é o Henrique Risato e podem ficar tranquilos que aqui no Cinemação vale tudo, vale até homem com homem e mulher com mulher. Ah, você quer então, contar Rafa alguma e coisa? Dani, não, pra você e pro Dani ficarem de boa, assim. Fiquem felizes. Ou você quer contar alguma coisa? Tan, tan, tan. Muito bem, estamos começando o podcast 110 com o time titular do podcast Cinemação para conversar sobre o filme que se juntou a Somos Tão Jovens, Cazuza, Dois Filhos de Francisco, Gonzaga de Pai para Filho. Finalmente vamos aqui falar sobre Tim Maia, uma cinebiografia brasileira e que a gente vai conversar bastante aí para falar o que esse filme trouxe de legal para os cinemas e o que ele não trouxe de legal. Então, como você já deve saber, sim, teremos spoilers. Então, fica esperto porque, né, a gente vai falar tudo. Mas fica sobre tranquilo, a gente não vai falar o que acontece com o Tim Maia no final. Ninguém sabe. E como diria o Tim Maia, vai ter uma caralhada de spoiler essa porra. É, exatamente.
Vamos começar então o podcast Cinemação número 110, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Começando mais um Repercussão gravamos aqui, né, nessa linda noite de segunda-feira e estamos aqui para lembrá-los, obviamente, de como que vocês fazem para mandar recados pra gente. Então, Dani, ajude as pessoas a se lembrar de como que elas fazem para mandar recado pro Cinemação. Quer mandar recado para o Cinemação? Escreva um e-mail para contato@cinemação.com, contando suas coisas, mandando pergunta, mandando sugestão, dúvida, etc. Se preferir nas redes sociais, a gente está no facebook.com/cinemação ou no Twitter lá no @cinemação. Quem quiser seguir cada um de nós, pode me seguir no Twitter no @DanielCuri, o Rafa no @Arinelli e o Henrique no @Henrique Risato. Quem quiser seguir a gente no Instagram também é @cinemação. A gente tá lá cheio de fotos, cheio de novidade. A gente também tá toda sexta-feira às 10 horas da noite, com reprises aos sábados, ao meio-dia, na Rádio Vagalume, a Web Rádio Vagalume, www.webradiovagalume.com. E claro, entra no cinemação.com, lá tem todas as nossas outras redes sociais e todas as outras formas de contato. Aliás, uma das mais comuns é comentar nos próprios posts, qualquer que seja uma crítica, uma notícia, o que for, você entra lá, você comenta e a gente depois lê o seu comentário aqui, se o seu comentário for interessante, óbvio, né? Se bem que às vezes a gente não lê comentários tão interessantes assim. Não, mas tem que ter alguma coisinha, porque se for só a gente não vai poder ler. É verdade. Mas, né? Tem razão. Então acesse, né, o cinemação.com, mande seu recado pra gente, estamos aqui esperando, tudo com portas abertas. Aliás, eu quero mandar um recado pra todo mundo que recebe só o feed lá do podcast e não entra no cinemação.com. Eu acho que vocês têm que entrar no cinemação.com. Sim, exatamente. Porque, né, tem que entrar. Até porque tem muita coisa lá também. O que a pessoa recebe de feed é um pedacinho, né? Só. Então, justamente, aí entra lá e você pode ler todas as coisas que estão escritas no post do podcast, com as informações e tudo mais. A sua experiência fica mais completa. Henrique, e a gente tem parceria nova, né, no Cinemação. Exatamente, o Cinemação ele tá iniciando uma parceria com a LA Film, que é a Latin American Film Institute. É uma das maiores escolas de cinema aqui do Brasil e que tem o curso mais completo e intenso aqui da América Latina. Além de atuar como produtora de cinema, ter o Conservatório de Artes, a LA Film ela promove um intercâmbio cultural com muitas escolas de vários lugares do mundo, dos países da Europa, dos Estados Unidos, Canadá. Então, para você conhecer um pouco mais sobre a LA Film, entra no LA Film, LA-Film com mmudo.com.br e saiba mais. Exatamente. Se você não sabe entrar, aqui no post do podcast vai ter sempre um bannerzinho da LA Filmes, uma das maiores escolas de cinema que a gente tem no nosso país, então você tem que aproveitar essa oportunidade, né? Começando aqui os comentários, eu tenho um comentário aqui para ler, um comentário muito legal que quem mandou foi o Felipe Leal e ele comentou justamente no último podcast, o podcast 109, Profissão Ator, que a gente bateu um papo muito legal com a Ingra Liberato, né? E o Felipe falou o seguinte: finalmente ouvi,
Muito legal ouvir a Ingra, suas histórias e experiências. Não acompanho mais TV, infelizmente não posso ir ao teatro o quanto gostaria. Então estava com saudades da Ingra. Sempre achei ótima atriz e linda. Parabéns pela entrevista, abraço. Tá aí, o Felipe, eu acho que a gente chegou a trocar alguma mensagem aí via Twitter, alguma coisa assim, ou no próprio Instagram, e a gente comentou pra ele, porque quando a gente falou que ia entrevistar a Ingra e tal, ele falou, nossa, ela tá meio sumidaça e tal, e o podcast ajudou a mostrar que a Ingra, ela pode não estar, tipo, na TV, que seria o mercado central ali de quem é ator e tal, mas ela tá, né, no meio dos atores, tá fazendo peça de teatro, tá fazendo filme, tá fazendo seriado, ela tá envolvida, engajada com a causa. Então, para quem não fica vendo ela na televisão, não é porque a pessoa não tá na televisão que tá sumida, né? E eu achei interessante o Felipe ele falar que ele não assiste, não acompanha muito televisão. Porque verdade. Tem muita gente que realmente não tá mais assistindo. Tem recursos, tem Netflix, baixa seriado, quer ler um jornal assim, vê no tablet, né, online. Então acaba assim, você assiste TV aberta, por exemplo, que geralmente é onde passam as novelas, né? A pessoa não assiste, então acaba tendo esses atores aí, acabam perdendo totalmente o contato. E teatro não é assim que nem cinema, tipo, cinema é, sei lá, 20, 30 reais. Teatro, se for uma produção grande, acaba sendo bem mais caro. É mais caro. E assim, numa cidadezinha de médio, pequeno porte, pode ser que tenha um cinema, mas é bem mais difícil que tenha um teatro que chegue peças assim, com atores um pouco mais conhecidos. E só pra completar, eu acho uma coisa... Eu acho que, assim, a grande maioria dos atores que realmente gostam de ser atores, eles não estão muito se importando com ser famoso, né? Apesar de ter aqueles que gostam só do tapete vermelho, mas a maioria não tá. Então, assim, se o cara faz o que gosta, se a atriz faz o que gosta lá no teatro e talvez as pessoas não reconheçam ela na rua, ela tá nem aí porque ela tá fazendo o que gosta. Ou se ela faz uma minissérie, mas não é num horário que atinge um público tão grande, ou se é uma minissérie num canal que tem uma audiência menor, a pessoa também não se preocupa porque ela tá fazendo o que gosta. Então tem muita gente que às vezes acha que entre os atores existe algum tipo de vontade em todos eles de serem o galã da novela das 9 ou o galã dos filmes de Hollywood. Isso não necessariamente é isso, é assim. Exatamente. Muitos deles estão fazendo o que gostam e estão lá. É a mesma coisa em várias profissões. Sei lá, tem gente, às vezes na área de... Só para dar um exemplo, às vezes uma pessoa trabalha na área de administração e ela não quer trabalhar numa grande empresa. Ela quer ficar lá no trampo dela, mas ela gosta do que faz numa empresa menor e ela não faz questão de... É a mesma coisa, se for fazer algum tipo de paralelo, né? Uhum. E aí, Henrique, você trouxe um comentário legal aí também, né? Do próprio podcast 109, né? Também, você viu só que ele tá repercutindo bastante, né? Quem fez o comentário foi a própria Ingra. Ela falou assim: amei nossa conversa. Ficaria horas falando sobre minha paixão pelo que faço e pela vida. Obrigado, meninos. Bom, primeiramente a gente que agradece a participação da Ingra, né? E assim, quando a gente falou com ela, a gente tinha marcado pra bater um papo assim, 50 minutos, 1 hora estourando, né? E durante a gravação, ela mesma falou que não queria parar, tipo, não, agora eu tô me dedicando, assim, ela tinha vários outros compromissos, porque a gente tava gravando de segunda-feira, no final das contas ela acaba sendo segunda-feira o dia de descanso, porque a peça teatral, a maioria tem final de semana, né? A agenda é corrida. Mas ela se dedicou, assim, ao podcast, no sentido de ceder o tempo, contar a experiência, que foi super legal. E pra mim, pra nós, a três, acredito que foi uma grande honra, né? E eu acho que tem outra coisa também, que é a questão das pessoas estarem se abrindo um pouco mais pra podcast, né? Que é uma mídia relativamente nova no mercado. E aí você, consegue se conectar, às vezes, com um ator, um diretor, alguém que está realmente vivenciando o mercado. E essas pessoas estão se abrindo um pouco mais
para poder falar e tal, e conhecer também essa mídia nova, né? E uma coisa muito legal que o podcast proporciona, ou pelo menos a maioria, e é o nosso modelo, que é o de bastante tempo para falar. Porque se você pegar no dia a dia de qualquer ator e de qualquer pessoa em geral, a pessoa, quando vai dar uma entrevista para uma revista, um jornal, um programa de televisão, ela tem pouco tempo para falar, né? Ninguém tem 2 horas lá. E o podcast permite isso, então a pessoa tem tempo para desenvolver um pouco mais o pensamento, para se aprofundar um pouco mais no que pensa, e quem gosta do que faz vai gostar de falar sobre isso. E daí vai sentir prazer. E pra gente também que consome isso, que ouve o podcast, né? Tô falando como público consumidor também, como mesmo, consumidor, é um tipo de aprofundamento muito diferente. Sei lá, até eu já percebi muito isso. Às vezes eu aprendo coisas com muito mais profundidade num podcast do que lendo um texto, porque o texto, por mais longo que seja, você cansa um pouco, você pula alguma coisa, ou você perde um pouquinho da atenção. O podcast, claro que dá pra você prestar atenção em outra coisa, mas ele permite um aprofundamento bem legal. Assim. E acho que chama até aquela memória que você tem quando você tá na escola, porque lá você ouve o professor falando, né? Tem gente que, tipo, sei lá, vai chegar pra uma prova e nem estuda. Eu lembro do que o professor falou. Então, a memória auditiva, ela é bem mais forte. Aí você tá ouvindo o podcast, você pode estar andando, mas como o Dani falou, você tá prestando atenção também, né? Exatamente. Então você acaba, a memória puxa isso, ela absorve o que vem oralmente. Muito obrigado, então, a Ingra, por ela ter, assim, aberto, né, esse espaço pra gente, de vir compartilhar da experiência. Uma das nossas grandes felicidades é justamente conseguir falar com essas pessoas, e quem sabe aí, né, não vem mais pra frente também outras pessoas, outras celebridades, outras pessoas que estão realmente no mercado, né, de uma forma mais intensa ali, como é o caso da Ingra, como foi o caso do Mauro Ramos e tantos outros que a gente ainda vai tentar trazer aqui para vocês. Bruno Lopes, né, que a gente conheceu a Ingra por sem dúvida. Dani, e aí? Você é o único que tem um comentário diferente, né? Então, eu recebi um comentário aqui super legal, na crítica do filme O Candidato Honesto, que foi a Ioli Mello que escreveu, né, a crítica. E a Lena, ela comentou o seguinte, ela colocou assim: o filme é incoerente e machista, já que a primeira honestidade dele é dizer que uma mulher que é indiscutivelmente magra é gorda. A segunda honestidade é desrespeitar e abusar sexualmente a apresentadora de TV. A terceira honestidade é trair a esposa, transando com a secretária no escritório. A quinta, acho que é a única, ele recusa o dinheiro. A sexta é tentar transar com a jornalista. Isso só para começar. O filme tem muito mais machismo que isso. Não podemos compactuar com esse tipo de coisa em pleno 2014. Não vale a ida ao cinema. Eu entendo muito o que a Lena disse, ela tem uma visão bem crítica do humor como um todo. Sim. Eu não tive a oportunidade ainda de assistir O Candidato Honesto, mas eu concordo assim que tem muito filme, muita produção de humor em geral e muita piada que reproduz discursos muito machistas, né? E realmente, talvez as pessoas que não tenham essa visão crítica que a Lena apresentou não se deem conta disso. Mas, por exemplo, o que ela está dizendo é que ele não consegue mentir, né? Ele é que nem o mentiroso, né? Aliás, o filme Jim Carrey, é uma homenagem, de certa forma, ao mentiroso do Jim Carrey. Enfim, o político não consegue mentir. Então, o primeiro momento em que ele não consegue mentir, ele fala que a mulher é gorda. Tipo, quer dizer, é reforçar uma visão de que a mulher tem que ser magra. Aí depois ele desrespeita e abusa sexualmente de uma apresentadora de TV, porque ela deve ser bonitona. Então, assim, o que eu acho que traz de lição pra gente é a questão de como o humor serve pra... Ou o humor legal, o humor bom, ele desconstrói visões que a sociedade tem. E o humor mais raso, ele simplesmente mantém essas visões e esses parâmetros que a sociedade cria e que quem não tem uma visão crítica não enxerga.
Até falando disso e lendo o comentário da Lena, eu lembrei de um documentário super legal que está disponível no YouTube, chamado O Riso dos Outros. Eu já comentei em algum podcast há um bom tempo atrás, mas ele é muito interessante para se questionar e se perguntar sobre o humor, o que é o humor, o que é fazer rir, por que o humor pode ou não ser ruim para a sociedade, etc, etc. Então o comentário da Lena foi bem interessante. Eu acho só assim, que a gente precisa sempre levar em consideração que quando você vai num cinema e você está indo ver um filme de humor, é legal você relevar às vezes algumas coisas, porque como o próprio gênero diz, né, uma comédia, uma sátira, uma brincadeira, e assim, sobre até o fato deles terem feito esse filme muito parecido com O Mentiroso, eu vi tanto o Leandro Hassum quanto o diretor do filme afirmando que sim, eles fizeram o filme igual ao Mentiroso, porque eles não tinham nada disso no mercado nacional, então eles quiseram realmente fazer uma versão brasileira do Mentiroso. Não acho que isso seja uma coisa ruim, inclusive li algumas críticas do filme falando que a última parte do discurso, o último discurso do Leandro Hassum é uma coisa que puxa muito para aquela coisa do ditador do Chaplin, sabe? Aquela coisa um discurso bem moralista e tal. Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também, nessa brincadeira e tal. Se a pessoa tá indo no cinema, saber que também tá indo para ver um filme que é um humor, né? É uma sátira. Então brinque também com o filme, porque senão a gente vai sempre também esbarrar numa coisa muito chata dessa coisa de politicamente correto e tal. E o humor, ele serve também para quebrar um pouco isso. Bom, então, mas eu acho que a questão é justamente essa, Rafa. Por exemplo, quando você pega o humor do Monty Python, você tem um humor que justamente critica, né, algumas coisas da sociedade. Sim, não, eu entendo. O do Porta dos Fundos, o Porta dos Fundos está fazendo isso. Sim. E aí chega, assim, o que eu penso eu entendo a visão dela porque ela tá olhando de uma eu forma também crítica. entendo. Sabe qual que é a diferença? Assim, no Porta dos Fundos tem ele humor bem politicamente correto, com bastante baixaria, palavrão, tudo mais. Só que esse humor, eu acho que do Candidato Honesto, ele é tipo o da Globo, então é tipo o Zorra Total, sabe aquelas piadas, tudo envolve sexo. Que é o que o Dani falou. Num Parafernália, num Porta dos Fundos, não é tudo assim, sexo. Às vezes eles brincam até com estupro, umas coisas doidas, mas coisa da Globo é sempre assim, bunda, peito, aquela insinuação. Mesmo nas piadinhas, acho que é por isso até que é meio apelativo. Esse filme eu realmente acabei não me interessando em assistir. A minha mãe assistiu, aí eu perguntei o que você achou. Eu dei um pouco de risada. Ela nem chegou a falar essas coisas polêmicas, porque ela é alguém assim, um público médio do cinema, então tá acostumada a ver essas coisas bobas na TV, vendo um filme, tipo, passa batida, assim. Eu acho que quem mais tem sensibilidade ou conhecimento que vê, puxa, os caras produziram um filme pra pôr esse tipo de piada, né? Sim. Porque no Mentiroso com o Jim Carrey, eu lembro só de uma que ele tá no elevador e tem uma mocinha nova lá. Daí ela fala, todo mundo tá me tratando super bem, eu tô feliz de estar na empresa. Ele, você tá sempre... todo mundo te trata bem porque você tem peitos gigantes. Daí ela dá um tapão e, tipo, é a única piada sexualista do filme. Mas essa piada aí, ó, você acabou de contar, ela, na verdade, critica isso na sociedade, entendeu? Por quê? Isso. Entendeu? Porque, tipo, ela é como se ela dissesse assim, ó, a gente tá criticando o fato de que muita gente valoriza uma mulher por ela ter peito grande ou não, entendeu? O problema é que, pelo que a Lena comentou aqui, o filme, ele é o contrário, ele diz que ser honesto, né, assim, diz que ser honesto para um homem é atacar uma mulher, e isso realmente é complicado, porque daí você mantém um tratamento histórico e tudo mais. E assim, o que eu penso você não pode ficar revoltado com o filme. Eu entendo que eles talvez não tenham pensado nesse tipo de coisa quando fizeram o filme, mas eu acho interessante que as pessoas tenham esse tipo de visão e apresentem para todo mundo, seja comentando, seja fazendo uma crítica, porque aí as outras pessoas começam a se ligar e entender que o mundo não é... Sim, que as coisas são mais complexas, né? E que o humor pode servir para uma coisa muito, muito mais útil. Né? Sim.
Se você concordou ou discordou de alguma coisa, né, mande também seu comentário para que a gente leia aqui no Repercussão. Eu vou parar de comer. Eu preciso urgentemente parar de comer, cara. Porque senão eu vou engordar cada vez mais, eu não aguento mais engordar. Eu tenho que parar de comer. Meu pai cozinhava muito bem. Não é porque era meu pai, não. Ele cozinhava muito bem, dito por todos. Então, eu me lembro que a minha mãe falou assim, ó. Como é que pode um menino de 11 anos comendo 5 bifes? Cinemas no dia 30 de outubro de 2014, o filme do Mauro Lima, né, dirigido pelo Mauro Lima, o chamado Tim Maia, filme que fez o favor de trazer a história de um dos maiores cantores que o Brasil já teve o prazer de escutar. Dentro desse filme, a gente teve várias pessoas, várias celebridades fazendo o filme ali, e eu vou pedir pro Dani trazer essa ficha técnica, Dani, do Tim Maia, esse filme que, assim, foi uma grata surpresa, né? O filme Tim Maia tem direção do Mauro Lima, tem roteiro do Mauro Lima e da Antônia Pellegrino, ambos, claro, o roteiro baseado no livro do Nelson Motta. E como principais atores na produção estão o Robson Nunes e o Babu Santana vivendo o personagem título, a Aline Moraes, Cauã Raymond e o Luiz Lobianco, entre outros, claro, que também participam. Por exemplo, tem o Jorge Salma, que faz o Roberto Carlos, e tem a Laila Zaid, né, também. Tem a Laila Zaid, quem tá em todos os filmes nacionais ultimamente. Exatamente. Tipo, o filme brasileiro tem a Laila Zaid. Não, cinebiografia de músico, tem a Laila Zaid. Que ela era a melhor amiga do Renato Russo lá, meu, amante, sei lá. Não, mas tem muito filme com ela. Eu acho que ela é a versão feminina do... Não, tipo, já esquece... Não, o Wagner Moura já perdeu pra Laila Zaid. Eu acho que de uma certa forma ela refez a carreira dela, né? Porque ela tinha feito, acho que eu não lembro se era Malhação ou alguma novela na Globo, e aí ela deu uma sumida, foi pra Record, deu uma desaparecida, aí de repente começou a aparecer em cinema e tal, e aí, voltou pra Globo e tal. Acho que ela não sei, não sei como que ela tá de toda a carreira, mas assim, com certeza ela focou muito em fazer cinema. Exatamente. O que é bem legal, Desde 2010, que ela tava no Heleno, né? É verdade. Heleno, é verdade. Tava no Heleno. Aí, mais uma cinebiografia com a Laila Zaid. Quem será que ela vai ser na minha cinebiografia? Não vai dar. Não, pode ser. Se você não sabe de quem que a gente tá falando, quem é a Laila Zaid, né? É a única ruiva, né, do filme do Tim Maia, e que também era a única ruiva lá do filme do Somos Tão Jovens do Renato Russo. Essa é uma ficha técnica bem legal, né, que já mostra alguns detalhes importantes. Por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção na ficha técnica foi o diretor de fotografia, que é o Dudu Miranda, e ele é o mesmo diretor de fotografia, por exemplo, de Lixo Extraordinário, que é um documentário que tem como ponto forte justamente a fotografia. E eu achei que esse é um dos pontos fortes também do filme do Tim Maia. Ele tem momentos ali
que eles brincam muito com a luz e tal. E as cores, né, também muito bem colocadas. E tal, elas têm a passagem, toda a passagem de tempo você vê pela fotografia. Eu gostei muito do que fizeram com Nova York no filme. Muito legal. Não sei até agora, não entendi se eles foram para Nova York, se foi gravado em locações enfim, colocaram depois a paisagem, né, porque tem um momento que aparece a ponte lá acho que sei lá que ponte que é aquela, nunca lembro. Não conheço Nova York, dane-se. Mas assim, conheço Buenos Aires. Conheço Londres, né? Eu fui que Estados Unidos é coisa de pobre, que vai lá comprar, né? Coisa, tipo, comprar celular, eu não faço essas coisas. Mas enfim, eu achei muito legal essa constituição. Fizeram muito bem feito para um filme brasileiro que sempre tem um padrão. Se você for fazer paralelos com filmes americanos que tem padrões de gastos muito acima, o Tim Maia teve tudo muito bem elaborado, assim, toda essa ele não perde pra nenhuma cinebiografia de filme estrangeiro, assim. Tipo, ele não é um filme que exige muito efeito especial, basicamente nenhum, como história muito bom. E eu acho que é isso, Dani. Não sei, você acha que não perde em que aspecto? Não. Em aspecto de produção. Exatamente. Eu acho que de produção, até narrativa, assim, eu acho que a narrativa como um todo não perde pra média, né? Claro que se você pegar os grandes... Não, eu acho assim, se você pega as grandes cinebiografias de músicos, das mais recentes, por exemplo, você tem... Brasileiras. Não, tô falando assim, com as outras, né? Todas. Se você pegar a média de cinebiografias em geral, ele está na média, e está muito bem, assim, não é só na média medíocre, não, ele tá lá, ele vai bem. Mas, claro, se você pegar e comparar com o que fizeram com o Ray, e com o que fizeram com o... Johnny June, né? Johnny June também, mas eu ia falar da Marion Cotillard, né? Da Piaf, né? Piaf, Um Minuto no Amor, sim, que é o filme que a Marion fez. Aí você tem, eles têm uma não sei, acho que o roteiro tá muito absurdo e a atuação dos atores principais foi absurda. Mas eu acho que o Babu Santana mandou muito bem como o Tim Maia. Ele mandou muito bem. A maquiagem tá excelente. E uma das coisas que eu mais gostei, depois que eu processei o filme, depois que você assiste e você pensa sobre ele, uma das coisas que eu mais gostei é que, assim, o Tim Maia, diferente de alguns casos, por exemplo, vamos pegar aí o Heleno, que não era um músico, mas enfim, teve a cinebiografia dele. O Heleno faz muito tempo, né? Pouca gente lembra dele, não tinha tanto vídeo dele. Sim. Então o que você faz? Você consegue fazer as pessoas acreditarem que o Rodrigo Santoro era o Heleno. Exatamente, acreditarem naquilo, verem, elas têm uma relação diferente com o Heleno. Aí o que acontece? O Tim Maia tem vídeo dele, tem muito show, tem DVD, ele apareceu em tudo quanto é programa de televisão, né? Ele é muito mais contemporâneo. E ele é uma pessoa muito que chamou muito a atenção, né? Todo mundo já viu o Tim Maia. Ele não tem um rosto comum, né? Exatamente. Então o que acontece? Fora que faz menos de 20 anos que o cara morreu. Então, aí o que acontece? Você sabe que você não vai conseguir fazer a pessoa, sei lá, não é se conectar, mas você sabe que você vai fazer a pessoa separar muito bem o Tim Maia do filme do Tim Maia da vida real, né? Assim, o Tim Maia que existiu de verdade. Então o que eles fizeram? Eles deram ênfase num recorte, né? O filme ele é um recorte da vida do Tim Maia. Ele tem o foco nessa montanha russa que foi a vida dele e não só no Tim Maia compositor, só no Tim Maia cantor, não, é o Tim Maia todo ele como um todo. Então eles fazem um recorte, um panorama desse recorte, dessa vida dele, e eles utilizam os atores como, assim, ficam muito parecidos, atuam muito bem, todos eles, eu achei. Sim. Mas se em algum momento ele dissesse, eu sei que eu sou um filme, entendeu? Sim. Mas eu acho que isso é interessante no caso do Tim Maia, porque ele mostra esse recorte, né? Ele mostra
essa história. E aí uma das coisas mais interessantes que fazem com que haja esse recorte e a gente enxergue muito bem é ele ser uma narrativa. Ele ter o narrador na pessoa do Fábio, que é o personagem do Calo Raymond. Então ele narra o filme. Aí o que você já entende? Você entende que aquele filme é a visão da vida do Tim Maia do ponto de vista do Fábio. Entendeu? Sim, então você meio que isenta o próprio personagem principal, o próprio Tim, de ser exatamente tão fiel e tão real, que foi o que aconteceu com o Cazuza, né? O filme do Cazuza, apesar do Cazuza também ter muito vídeo e pessoas se lembrando dele, mas foi uma espécie de choque, porque o Daniel Oliveira ficou muito parecido com o Cazuza. E aí as pessoas ficaram, nossa, meu Deus, ele é o Cazuza. E aí tem gente que, sei lá, acha que ele é o Cazuza, entendeu? E é verdade, o do Tim Maia não, você separa, mas é como se fosse um prisma, né? É por esse prisma que eu tô enxergando a vida do Tim Maia. Não é... Porque uma coisa muito importante das pessoas entenderem é que toda cinebiografia e toda vez que você conta uma história, por mais real que ela seja, você tá criando uma ficção. Porque a partir do momento que você conta, você tá dando o seu recorte, o seu ponto de vista. Exatamente. Isso é muito legal. E eu acho que o Tim Maia deixa isso claro, ele deixa isso bem pronto pra pessoa, tipo... Sou um filme e tô contando um recorte por um prisma, por um ponto de vista. E é isso, eu achei muito legal isso. Essa questão de ter um narrador por fora aqui, que é o personagem do Fábio, eu acho que tem muito a ver com o livro, né? Porque geralmente quando você pega um livro, é difícil pegar um livro em primeira pessoa. Quando acontece, tipo, eu fiz isso, depois eu morri no final, entendeu? É sempre alguém contando, é legal porque ele toda hora ele se refere, o meu amigo, ele não fica assim, o Tim Maia, ele fala, não, eu tô falando do meu amigo. Até porque essa cinebiografia, ela foi baseada, né, num livro... Isso, num livro chamado Vale Tudo, Exatamente. O Som e a Fúria de Tim Maia. Quem escreveu esse livro foi o Nelson Mota, que é um cara, tipo, 1001 coisas, né? O cara é jornalista, compositor, escritor, roteirista, produtor musical e letrista. Que eu nem sabia que existia essa palavra. Sabe aquela música Hoje a Festa é Sua, Hoje a Festa é Nossa? É de quem quiser, lá da Globo? É do Hoje Nelson Mota. É novo dia, de novo tempo, é dele. Já é dele, sério. Tem várias músicas conhecidas desse cara aí. E, então, eu acho que no livro deve ter essa escrita, deve ter essa narrativa em terceira pessoa, então ele fica melhor digerido. É verdade. Eu, sinceramente, não gostei muito do fato do filme ter esse narrador. Eu achei... Nesse prisma que o Dani trouxe pra gente, que fala de ter um narrador, de você isentar um pouco o personagem daquela coisa muito real, ok, eu acho que é uma coisa até válida, mas eu achei muito desnecessário ficar toda hora aquele narrador explicando tudo que estava acontecendo ali e tal. Então, não sei, foi uma coisa que eu senti. Eu acho assim, quando você tem um narrador, você tem que ter cuidado para não transformar ele numa muleta, né? Sim, exatamente. Porque tem muito roteiro que faz isso, transforma o narrador na muleta para explicar tudo e aí ele não se preocupa muito com as coisas. Eu achei que ele não usou tanto como muleta. Eu acho que tem a questão, eu li uma crítica que falava do fato de que porque o Tim Maia, ele era negro e ele trouxe a música soul, trouxe a soul music lá dos Estados Unidos pro Brasil. Ele foi o primeiro músico a trazer esse tipo de ritmo pro Brasil e cantar em português esse ritmo. E aí quando você pega esse personagem que tem essa carga histórica, né, e você coloca um personagem branco pra narrar, é como se você apagasse um pouco, né? É uma crítica muito válida, eu acho que realmente pode acontecer isso. Com certeza não foi o objetivo, né, do filme, né? Ninguém pensou muito nisso, mas o que eu acho que com certeza pensaram na hora de criar o personagem do Fábio foi essa questão de mostrar um ponto de vista e unificarem, porque por mais que o Fábio tenha existido, o músico que fez parte da vida do Tim Maia, na verdade ele não acompanhou o Tim Maia sempre. O Tim Maia não teve nenhuma pessoa, ninguém que acompanhasse ele a vida toda. Ele a vida dele foi tão montanha-russa
que ele tinha diferentes amigos, diferentes turmas, diferentes processos, diferentes épocas na vida dele. E cada época ele tinha um amigo, ele tinha uma pessoa acompanhando. O que o Nelson Motta fez no livro foi, como todo jornalista faz para escrever o que a gente chama de jornalismo literário, né, que é, enfim, transformar em literatura, tudo isso. O que ele fez foi entrevistar absolutamente um monte de gente que participou da vida do Tim Maia e contar a partir do ponto de vista de todo mundo. Sim, E aí o filme fala assim, vamos pegar alguém e transformar num eixo. A mesma coisa com a personagem da Aline Moraes. A Aline Moraes, o Tim Maia foi casado com 2 mulheres, deve ter tido, enfim, outras namoradas. E aí eles tiveram que colocar a Aline Moraes como se ela fosse uma única esposa, porque no roteiro do filme, que já é um pouco corrido, né, como todo filme que tenta abarcar a vida de uma pessoa, o período da vida todo, eles tiveram que fazer isso porque senão você tem que quebrar a personagem, apresentar outra, e não dá tempo pra isso, e fazer uma quebra. Eu particularmente acho que é válido esse tipo de mudança pra você contar a história principal, né? Sim. Corrido, mas é um dos poucos filmes brasileiros que tem mais de 2 horas, hein? Tem 2 horas e 20 filme. É difícil ver isso. Geralmente, filme nacional é tudo em 1h30, tá resolvido, pronto, acabou. Mas muito por isso que o Dani falou, né? Porque ele pega uma parte muito grande da história inteira dele, né? Mostra desde ele criança até ele morrer. Que nem aquele Os Somos Tão Jovens, que é do Renato Russo. Pega ele, tipo, quando ele sofre o acidente lá, até começar o Legião Urbana. Acaba quando eles estão indo, acho que pro Rio de Janeiro fazer o show. Isso, exatamente. No Circo Voador. Aí assim, agora vai começar a banda. Pô, acabou o filme. Mas eu acho legal. Cada filme escolhe um período. Sim. Você pode escolher o período todo da vida da pessoa ou um período, e não deixa de ser uma cinebiografia porque conta a história, a formação, o desenvolvimento da pessoa, né? Eu vivi nos Estados Unidos de 1959 a 1963. Fui para lá para estudar televisão, estudar cinema. Aqueles sonhos malucos que a gente tem de estudar cinema. Eu gostaria de ser cineasta. Eu sou um Spielberg meio frustrado. E foi o máximo que eu fiz. Depois aprendi também a fazer outras coisas que eu não devia. Tudo lá nos Estados Unidos. Minha mãe sofreu porque a gente, quando é garoto, faz besteira. Eu fiquei 1 ano e meio sem me corresponder, mas minha mãe conseguiu arrumar um cara, conseguiu conversar com um senhor que era da Varig, um senhor muito respeitado na época. Ele foi lá me visitar, foi atrás de mim. Chegou lá em Tarrytown, bateu no meu ombro, estava no cinema. Ele falou, Sebastião, eu falei, levei um susto que eu não via Sebastião fazia uns 3 anos. Aí ele falou que eu tinha que escrever uma carta para minha mãe, escrevi. Hoje em dia eu sinto uma falta da minha mãe, porque a gente faz isso quando a gente tem 19, 20 anos. Depois, quando a gente tem com 55, a gente pensa totalmente diferente. Henrique, e aí? O filme já tem tudo isso que a gente falou, né? Mas basicamente é isso, né? É um filme que conta essa história toda do Tim Maia até seus 55 anos, né? Isso. Bom, para dar uma sinopse aqui pra galera não ficar tão perdida. O filme, ele é uma biografia do Tim Maia, ele vai desde a infância até a morte do cantor. Ele foi baseado num roteiro escrito pelo Mauro Lima, que é o diretor do filme, que se baseou naquele livro que eu falei, o Vale Tudo, o Sonho e a Fúria de Tim Maia, do Nelson Motta. O filme, ele mostra a juventude do Tim Maia na escola católica, da infância dele nessa escola, depois a juventude, a ida dele para os Estados Unidos, que foi fundamental para a carreira dele. Lá ele foi preso, o retorno dele para o Brasil e como ele começou novamente a carreira de cantor, que ele já tinha começado na década de 50 e 60 e depois retomou quando ele chegou aqui de volta. Exatamente. Então, tipo, você tem todo esse recorte da vida dele, é um filme que eu acho que o principal ponto fraco do filme é justamente o ritmo dele. Pra mim, me incomodou um pouco algumas coisas que o filme... Você percebia que o filme estava tentando contar e ele se desesperava em alguns momentos para contar, entendeu? Ele falava, não, eu preciso contar, preciso mostrar isso de alguma forma, e aí ele se atropelava em alguns momentos. Então é um filme que ele começa com um ritmo legal, mas eu acho que ele perde timing de algumas coisas
que, assim, poderiam ser melhor exploradas, que eu acho que inclusive dariam mais embasamento pro próprio personagem. E eu começo com uma das primeiras cenas ali, né? Quando ele já tá mostrando quem que é o Tim Maia, o fato dele ser uma criança, depois mostra já ele mais velho, bravo, né? Muito explosivo e tal. E ali eu já acho que a narração já me incomodava um pouco, sabe? Desde o começo do filme, porque você tá assistindo o filme, daí o narrador pega e fala: ele odiava ser chamado Tião da Marmita. Você não precisa me mastigar isso, sabe? Mostra isso pra mim. E aí tem uma ou duas cenas que mostra ele ficando puto com o apelido, não é só, entendeu? Então esse tipo de coisa... Eu nem tô lembrando dessas cenas de ele falar, ô Tião da Marmita, alguma coisa, e ele tem uma reação. Porque quando ele tá criança, que quem é o ator que interpreta é o filho do Babo, eu não vi nada assim que mostrasse uma explosão de raiva. A primeira explosão de raiva é a hora que mostra o título do filme, isso, que é quando ele já tá lá com o grupo que ele forma na igreja, que eram os tijucanos do ritmo. Isso, exatamente. E daí a primeira, que ele vai lá, mostra ele quebrando tudo e aparece o logo do filme. Mas antes, não teve nada no filme, assim, na imagem que é mostrada pro espectador, de que aquele moleque lá, o Tião da Marmita, era um moleque que era explosivo e ia virar um adulto explosivo. Uma coisa que, assim, eu acho que dois momentos o filme poderia ter, assim, ele poderia abrir mão de uma coisa e dar mais ênfase para outra. Porque eu achei que ele se prolongou bastante no processo que o Tim Maia teve para entrar em contato de novo com o Roberto Carlos quando ele voltou, né? Dos Estados Unidos. Então, tipo, eu acho que ficou muito assim, pendeu para um humor desnecessário, apesar do filme ter muitos momentos engraçados que são muito legais, até porque o Tim Maia, pelo jeito, era engraçado. Sim, pelo bastante. Jeito dele. E outra coisa que me incomodou, eu não senti muita ênfase no que os Estados Unidos fizeram na carreira musical dele. A impressão que dá é que ele foi, trabalhou, ganhou uma grana, ganhou um violão da família, foi meio preso, que adotou, e se aprontou e foi preso, entendeu? E provavelmente ele teve acesso a muita coisa, né? Ele aprendeu muita coisa musical. Então eu acho assim... Até tem algumas cenas que mostram ele cantando inclusive... não tem. Não tem. Podia mostrar ele em algum barzinho nos Estados Unidos, né? Mas nem que fosse nada. Curtindo o som, né? Mas não, mostrar ele muito na rua. Eu acho assim, por um lado, o fato de o filme não ficar focando tanto na composição ou nele fazendo música é bom. Porque seria... Eu não gosto também de biografias que ficam focadas muito nisso. Tipo, mostrar o cara compondo, o cara... Não, ele era genial por si só, ele gostava de música e pronto. No Somos Tão Jovens tem uma cena de vergonha, sei lá, pra mim foi vergonha alheia, que ele tá lá com a amiga dele, que é a personagem lá que a gente falou da Laila, e daí ela fala assim, nossa, que festa estranha dele, música esquisita. Aí eu assisti no filme, tá bom, ok. Achei que eles falaram essa frase. Então, isso não tem. Isso não tem nenhum momento que ele olha pra mulher e fala, gostava tanto de você. Não tem. O que é bom, mas assim, e o filme ele não é piegas nessa hora. Então ele mostra um pouco de composição, um pouco... assim, você entende a genialidade dele pelo que as pessoas falam e pelo fato de ser tudo muito natural, né? Tipo, do nada o cara vai lá, faz uma puta música e tal. Só que, assim, eu senti falta de ter um pouco desse desenvolvimento. Tipo, pra que serviu os Estados Unidos, entendeu? Além dele ser preso. E conhecer pessoas, tudo bem, isso enriquece qualquer um. Ele conheceu as pessoas lá, mas né? A sensação que eu tenho é que o filme quis enfatizar muito mais o Tim Maia ser humano do que artista, sabe? Tipo, vamos mostrar a história dele, que veio de um lugar pobre, vendendo marmita, que ele tentou, perdeu o pai, não sei o quê, e não tanto no lado artístico, que foi o que
catapultou ele a ser considerado um gênio da música e tal, né? Então eles quiseram focar muito nessa coisa mais humana mesmo, sabe? Os problemas dele com bebida, com droga e tal, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso mesmo. Inclusive, uma das coisas que me chamou muito a atenção, que eu acho que a palavra-chave pro Tim Maia como pessoa, como artista, era exagero. Ele era um cara exagerado em tudo. Eu vi o próprio Nelson Motta falando um pouco disso, assim, falando que ele era um cara que não economizava em nada, assim. Tipo, então, ele se drogava, ele tinha que se drogar muito. Ele compunha, ele tinha que compor muito. Ele não sei o que, ele tinha que fazer muito. E em contrapartida, ele tinha um lado dele que era muito mais querer a família, querer ter essa coisa da família, e eu acho que o filme ele mostra bem isso, porque diferente de, por exemplo, Cazuza, que você tem cenas em que você vê o Cazuza indo para festas até meio de orgia, sempre com aqueles amigos e tal, você vê o Tim Maia sempre fiel à mulher amada, né? Pelo que eu vi e li, ele era um cara assim, e no começo do filme eles falam: o Tim Maia era ele era o último filho, o filho mais novo de 11 filhos de um casal completamente apaixonado. E eu vi uma entrevista do próprio Tim Maia falando isso, falando: eu sou um cara que a hora que eu amo mesmo, sabe? Eu sou assim porque eu vim de uma família com pais que tinham esse propósito, sabe? Então eu acho que o filme conseguiu trazer um pouco desse aspecto dele até um pouco mais sensível e careta, né? Porque ele era um cara que não tinha nada de careta, né? Para a época, pelo menos. Até quando ele toma aquela overdose que ele mesmo liga pra polícia, era assim. Quando a Janete já tinha largado dele, né? Exatamente. Eu acho que o filme, a palavra-chave pra mim é montanha-russa, né? Altos e baixos. A vida dele foi assim, em vários sentidos. Até a questão dele ter entrado por uma espécie de religião e tudo mais, uma seita, não sei. E saído, e com a mesma intensidade que ele entra e vive aquilo e faz um CD inteiro baseado nessa crença dele. Ele sai e volta e faz outra coisa. Não foram um CD, foram 3 CDs. Acho que foram 2 discos, se eu não me engano, né? Não, eu vi ontem isso no documentário que eu vi. Ele gravou 3 CDs só com esse tipo de música. E ele escrevia toda hora. E o depoimento dos amigos falando que ele era um cara caretão mesmo, sabe? Tipo, só podia ir na casa dele com roupa branca. Aí tem um depoimento do filho dele falando que quando ele estava entregue a essa religião, ele leu em algum lugar e tal que o brinquedo era coisa do diabo, vamos colocar assim. Então ele falou que ele lembra do pai chegando, catando todos os brinquedos e colocando fogo e dando e não sei o quê, porque ele estava completamente voltado para aquele culto. Ele ficava com medo de ficar magnetizado, né? Exatamente. É bem legal isso, porque mostra aí, você tem nuances de coisas que ele fez, você tem o momento que ele vai para Londres lá e fica muito louco e simplesmente some. E você, assim, isso realmente é um panorama, né? É um panorama, total. É um geral, uma passada geral, assim. Então pode ser que algumas pessoas sintam falta de aprofundar, tipo, na família. Mostra ele com a esposa, mas em nenhum momento, pelo menos não lembro de ter sentido no filme que ele tava... com a família dele. Com a família, não tem, né? Sei lá, tem poucos momentos dele. Com a mãe dele eu achei interessante, eu achei que a atriz que fez a mãe dele fez muito bem o papel, e a relação com a mãe dele, né? Ficou legal, ainda mais na parte do Robson Nunes. Tem uma conversa dele, que o Robson Nunes ainda tá na fase, ele tá mais jovem, e aí ele fala que ele não quer ser um mulato perdido, não sei como que ele fala o termo. E a mãe dele dá uma bronca e tal. Ficou uma cena bonita, assim. É verdade. Ele mesmo se discriminava, né? Sim, ele não queria ser o que todo mundo no bairro dele era, né? E aí ele vai para os Estados Unidos, tudo. Aliás, tem uma passagem interessante nessa cena e na história dele,
que ele diz que quando ele foi pedir a bênção para a mãe, ele contou tanta mentira para a mãe dar a bênção para ele poder ir para os Estados Unidos, que ele falou que ele contou tanta mentira, que quando ele chegou nos Estados Unidos, ele acreditava nas próprias mentiras, porque ele não parava, sabe? Ele precisava daquilo e tal. E eu acho legal também a gente destacar a atuação do Robson Nunes, que inclusive se você pegar fotos do Tim Maia jovem, você vai ver que o Robson Nunes é muito parecido com ele. Mas muito, assim. Mas ele deu sorte, assim, porque a diferença entre o trabalho do Robson Nunes e do Babu Santana é que o Robson Nunes fez uma fase do Tim Maia que pouca gente conheceu. Exatamente. Pouca gente viu, pouca gente lembra. E eu acho que ele ficou mais parecido que o Tim Maia do que o próprio Babu. Ah, é? Se você olhar as fotos do Tim Maia jovem, ele é muito parecido. Então, mas o que eu achei que fica assim, o Babu Santana teve que se esforçar um pouco mais para fazer os trejeitos e a forma como o Tim Maia fazia, justamente porque é o que o público conhece e a comparar, as pessoas, né? vão comparar, né? Exatamente. E mesmo assim o filme tem aquilo que eu falei no começo, que é um certo afastamento, né? Você entende esse recorte e você não... Eu, pelo menos, em nenhum momento olhei e falei assim, não, mas o Tim Maia tinha, o olho diferente, mas isso, aquilo. Não, eu achei que ficou bom pro que precisava, né? Mas mesmo assim, ele mandou muito bem, o Babu, e as cenas finais, que tem até a maquiagem de uma mancha roxa que ele tinha na testa, assim, eu achei perfeito, assim, você até se confunde quando é o Tim Maia, quando que não é, assim. É verdade. E ele gordão na última cena lá em 98, quando ele morre, né? Tipo, cara redondo, parecia, né? Super gordo. Super inchado. Já foi, mas aí já acho que tem muita maquiagem e enchimento. Sim. Né? Sim. Mas tem umas cenas antes que ele só tá gordinho, que daí é o Babu Santana mesmo, que deve ter engordado um pouco, claro. Olha bem, eu falo com esse pessoal, nessa época aí que você ainda conseguia fazer sexo no banco traseiro do DKV, mas falo hoje também com a rapaziada que fica. O meu filho fica. Antigamente a gente transava, né? Hoje em dia é fica. Então muda. Transar hoje é fica, sabe como é que é? E vai a mesma coisa. Sabe, esse negócio do etário, isso é outra coisa, quer ver? Nós estamos em 1999. Mentira, nós não estamos em 1999. Nós estamos em 4 bilhões, 5 milhões, miúdos. Nós estamos aí, cara. Tem pessoas que morrem com 90 anos e são realmente jovens. E tem uns que morrem com 30, 27 e não são tão jovens assim. E o que tem de jovem velho, cara, não tá no gibi. O ser humano, ele nasce maravilhoso, fica chato, volta a ser maravilhoso, fica chato, e ele volta a ser maravilhoso, e fica chato, e depois ele fica chato. Mas, cara, eu revi a cena do próprio Tim Maia quando ele tenta entrar no show, tenta cantar e ele já está completamente debilitado, né, e tal. E eu vi essa cena e você vê o Tim Maia, ele está muito gordo, mas muito gordo. E você vê que ele entra para cantar e ele tá completamente acabado, assim. E ele tem uma hora que ele olha meio pro vazio e tal. E o mesmo gesto, tudo, ele saindo, levantando as duas mãos, meio que dá licença, sabe? A mesma coisa eles retrataram de uma forma espetacular no filme, e eu achei que isso foi de arrepiar mesmo. Acho que o público nem entendeu que tava lá, porque ele era famoso porque ele ia lá e maltratava o público, xingava e ficava... Aumenta o som, a guitarra, não sei o quê. De repente ele foi lá, deu com a mão, acho que até o pessoal vê que ele saiu de ambulância, daí ele morreu depois, né? Morreu depois. Ele passou uns 5 dias ainda no hospital e tal, e morreu depois. E no trajeto ele teve umas 2 ou 3 paradas cardíacas, quer dizer... Já foi para não voltar. É legal também a gente destacar que uma das personagens centrais no filme é justamente da Aline Moraes, né, que é a Janaína.
E como o Dani já adiantou, é um personagem que na verdade não existe. Ele teve um romance com 17 anos com uma moça, mas eles chegaram a ter um filho nessa época, inclusive, quer dizer, foi jovem que ele teve esse filho, né? Que era o Carmelo, que também ficou conhecido como Telmo e tal. E ele teve um segundo filho que morreu, que se chamava José Carlos da Silva Nogueira, né? E ele morreu, esse segundo filho, e o Tim Maia acabou se separando dessa moça, e aí foi viver outros romances e tal. Depois essa moça voltou, e ele acabou assumindo a paternidade do Léo Maia, que é o outro filho que ele teve, né? Mas esse primeiro, então, foi antes dele ir para os Estados Unidos? Foi antes. Fazendo os cálculos matemáticos. Foi antes, foi antes. E, na verdade, esse que é o propósito, né, da Janaína dentro do filme. É justamente juntar essas duas mulheres, porque ele teve uma mulher que ele teve uma grande paixão e tal, mas ele acabou vivendo depois um grande amor e tal, com outra mulher e tal. Então ele, assim, passou, né? Não foi como no filme que retrata que ela volta e eles, tipo, continuam tendo um romance, aí ela não aguenta, vai embora e até é esquisito ele ter encontrado ela em outro estado, tudo, né? Porque quando ele conhece a personagem é no programa do Clube do Rock, do Carlos Imperial, que quem faz é aquele ator do Porta dos Fundos, né? É verdade, é verdade. E ela tá lá com a galera do público e tal, da audiência, e no Clube do Rock ele vai com a banda que ele tinha, que chamava o The Sputniks, que o Roberto Carlos fazia parte também do grupo, só que ele era Tião Maia, né? Ele não usava o Tim. Ele ainda era auxiliar de almoxarifado. E engraçado, porque eu, por exemplo, eu não sabia dessa relação que ele teve com Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? Eu sabia que ele conhecia os caras e tal, mas eu não sabia que ele tinha essa relação tão próxima. E eu vi um depoimento do Erasmo Carlos falando que o primeiro contato que ele teve com o Tim Maia era quando o Tim Maia ainda era criança e entregava marmita. E ele falou que a mãe dele, do Erasmo, pediu a marmita e aí foi passando o tempo e a marmita não chegava e não sei o que. A mulher começou a ficar irritada, né, porque a marmita não chegava. E o Erasmo, pequeno, falou, vou sair aqui na rua e fazer o trajeto que o marmiteiro faz. E o Erasmo fez o caminho e chegou num campinho de futebol e ele viu o Tim Maia sentado comendo as marmitas. Aí o Erasmo pequeno e o Tim Maia pequeno chegaram ali e o Erasmo chegou e falou, você tá comendo essa marmita? Essa marmita é minha, da minha mãe e tal. Aí os dois saíram na briga, cara. Foi como eles se conheceram, sabe? Isso, por exemplo, é uma história que nem tá no filme. Tem ele sentado, no filme só tem assim... Ele pequeno, sentado vendo a galera jogar bola, né? Verdade. Então. Eles dão nuances, mas realmente não tinha como colocar tudo, né? Não tem. Aliás, só pra deixar, assim, para as pessoas entenderem, o Robson Nunes já tinha feito o Tim Maia num especial da Globo, que é o Por Toda a Minha Vida. Eram algumas cenas e tal. E ele até chegou a dizer que por tempo de preparação, claro, ele conseguiu se preparar muito mais. E no Por Toda a Minha Vida ele acabou exagerando, porque ele deu uma voz muito grave pro personagem do Tim Maia que ele fez lá. Claro, era um programa de televisão curto, eram poucas cenas, ele não teve tanto tempo. E nesse ele conseguiu dar um tom grave e deixando a voz um pouco mais grave ao longo do período, né, conforme ele ia envelhecendo, até chegar na fase do Babu Santana. Sim. E essa questão do Roberto Carlos eu achei muito legal, o fato de o filme, por mais que ele é linear, mais ou menos, basicamente, né? Então ele começa lá, Tim Maia criança, termina o Tim Maia mais velho, adulto e na fase que ele faleceu. Mas eu achei muito legal que tem ganchos, porque o filme, logo no começo, ele vai para um show avançado. Então ele já faz você, vislumbrar o que vai ser desse personagem. Eu achei legal isso, até porque, por uma questão de prender o público, né?
se você começasse a contar, imagina esse filme passando na televisão, né, sem ser no cinema, você começa a contar uma história e você não dá um tchan, a pessoa não se interessa. Se você chega no momento, corta, mostra ele mais velho e depois volta, você cria um interesse do tipo, beleza, ele vai ficar daquele jeito, então eu quero ver essa trajetória. Exatamente. E o fato de eles terem dado muita ênfase pro Roberto Carlos nesse filme, tipo, o Roberto Carlos foi lá e conversou com o Carlos Imperial por conta. Eles brigaram, lá. Aí mostra até uma certa inveja, né? Porque ele volta dos Estados Unidos e fica puto da vida, porque ele falou pro Roberto Carlos, tipo, você nunca vai fazer sucesso porque você canta, sua voz é uma bosta. Ele basicamente fala isso. Não sei se com essas palavras, mas ele fala mais basicamente isso. Por aí. E ele faz um puta de um sucesso, porque tem gente que critica hoje, um monte de funkeiro ou sei lá quem, que a voz é uma bosta e faz sucesso. Desde aquela época já tinha gente assim. Né? Então beleza. Aí, o que acontece? Ele volta, vê o sucesso, vê a revista lá e o Roberto Carlos bombando de fazer sucesso, e vai atrás. Aí teve essa falha de terem, eu achei, né, assim, de terem dado muita ênfase a ele procurar o Roberto Carlos o tempo todo. Mas é interessante porque você entende o esforço que ele fez para conseguir fazer o Roberto Carlos cantar uma música dele, porque ele queria vender uma música e ganhar uma grana e entre aspas, né, se aproveitar do sucesso do Roberto Carlos, para lá no final do filme ter aquele retorno. E aí eu achei muito legal, porque o que acontece? Ele fez uma música pro Roberto Carlos. O Roberto Carlos não quis essa música, quis uma outra mais agitada que ele tinha composto, tipo, por conta. E no fim das contas, a música que ele tinha feito pro Roberto Carlos e que o Roberto Carlos nunca cantou, é uma das mais emocionantes dele, né? Sim, é uma das mais bonitas, eu pelo menos acho. Então eu achei legal que fez esse corte, volta e aí mostra ele cantando essa música, assim. Eu achei essas quebras fazem com que o filme não seja linear, porque a graça do Tim Maia é a vida de altos e baixos que tem que ser contada de forma linear, mas essas quebras criam um pouquinho, dão uma nuance daqueles filmes que a gente vê muito, tem muitas biografias, cinebiografias que são assim, que vão e voltam o tempo inteiro. Sim, é verdade. E que tem um outro propósito, né? O propósito daí é contrabalancear os períodos de vida, né? No próprio Helena é assim, porque começa ele no hospício, aí vai contando como ele chegou lá, daí às vezes volta pro hospício, depois volta. Exatamente. Eu acho esse detalhe bem legal mesmo, porque você gera essa curiosidade, né? Tipo, e ainda mais a primeira cena que mostra ele, tipo, brigando, destruindo tudo, quebrando o violão, não sei o quê, e vai fazendo essa mescla dele fazendo um show gigante e tal, e aí você olha e fala, como que esse garoto explosivo e tal vai chegar naquilo que é aquele cara cantando, né? E mesmo no show, nessas primeiras cenas, você vê ele já reclamando do som, do retorno e não sei o quê, e aí você fica com essa curiosidade. Agora tem uma coisa, eu vi um documentário, logo depois que eu vi o filme, eu fui pesquisar mais sobre a vida do Tim Maia, e eu vi o Fábio, e o Fábio que no filme ele é interpretado pelo Cauã Raymond, e o Fábio, na verdade, o Dani falou que ele entra por toda a vida, né, do Tim Maia, mas ele não é que ele entra em toda a vida do Tim Maia, ele entra quando o Tim Maia está em busca do Roberto Carlos, na verdade, né? Não é que ele entra antes. E o Fábio, ele fala que foi isso mesmo, ele acolheu o Tim Maia naquele período que ele ficava indo atrás do Roberto Carlos e tal, e ele inclusive conta que eles faziam shows e o Tim Maia dormia num sofá, e aí às vezes eles faziam umas festinhas na casa do Fábio e tal, e levavam umas meninas, daí ele falava que em determinado momento da festa todo mundo ia para os seus quartos, e aí ficavam nos seus quartos e o Tim Maia ficava deitado no sofá. E nenhuma menina ficava dando bola pro Tim Maia. Então ele ficava escutando as meninas gemendo nos quartos, rindo nos quartos e tal. E ele ficava ali puto, né? E o Fábio tinha um quadro na sua sala de uma mulher meio de costas assim e tal. E aí o Tim Maia, olhando aquele quadro, no dia seguinte o Tim Maia chamou o Fábio e falou: olha essa música que eu compus. Aí ele compôs aquela música
Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, sabe? E foi nesse momento, assim. Então, putz, eu achei isso demais, assim. Mas, tipo, esse tipo de informação eu só tive por conta do documentário. Claro, mas o documentário é pra isso, né? Sim. A cinebiografia ela é muito mais pra te fazer se emocionar com a história. Exatamente. Coisa que às vezes o documentário não consegue tanto. No filme, essas cenas do sofá são quando ele começa a investir lá na Janaína, né? Que ele chega realmente. Muito, E é engraçado que ele era bem safadão mesmo, né? Que ele chega a chavecar. Eu acho que ele pensava, o jogo já tá perdido. Então não dá. Se Porque depois quando mostra ele mais velho, que vai falar com aquela mocinha que tava lá decotada, ele já chega, não, então a partir de amanhã você tá trabalhando pra mim. Dela, calma, você não acha que você é muito ansioso? Razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar. Eu fui de Miami até Nova York de carro. São nove estados, né? É impressionante. Você passa por mais de 5, 6 estados sem ver um muro. Aí é um muro mesmo, não tem muro. Os Estados Unidos pra mim é que nem o Brasil. E eu também sou americano, cara. Eu sou americano, né? Eu sou americano do sul, sul-americano. Que é mais bacana, então. Sobre o Fábio, ele provavelmente pegou essa fase, mas pelo que eu saiba, aqui ele tava lá na casa, na outra casa, com a gravadora própria, fazendo as músicas voltadas pro Tim Maia Racional, né, que era quando ele tava naquela espécie de religião. Provavelmente, eu imagino que o Fábio não tava nessa fase, mas o filme fez com que ele tivesse, para poder mostrar ele, enfim, até dando uma lição de moral nele, que faz a gente enxergar como foi a vida dele e o quanto ele mesmo conseguiu estragar com a própria vida, né? Mas eu achei bem legal que o filme deixa muito claro uma coisa que é muito verdade, é que o fato de que o CD lá, o Tim Maia Racional, e a música que ele fez do período em que ele estava nessa igreja, com essa crença, ele foi um dos períodos mais geniais da vida dele. Sim. Musicalmente falando, ele fez coisas espetaculares, só que ninguém queria lançar porque não dava dinheiro. Doutrina, né? Era doutrinário, né? Verdade. O cara fala, ficou muito claro no filme, assim, não teria como ser de outra forma, pela estrutura do filme, senão alguém falando, né? Uhum. Então o dono da gravadora lá fala, olha, eu não vou lançar, tá genial, mas não vai me dar dinheiro. E, né, tipo, claro, o cara é empresário, ele vai investir o que dá grana de volta. E aí, o que ele fez foi uma das primeiras vezes na história da música brasileira em que um cantor lançou um selo independente. Sim. Isso não existia naquela época. E ele meio que inaugurou essa coisa de, então me dá aqui, eu mesmo vou lançar o CD. E ele lançou e fez a grana dele. Claro, se ele continuou vivendo é porque ele estava ganhando alguma coisa, mesmo que não tenha sido a fase mais rica da vida dele. Ele fez isso, e aí depois ele voltou a ter algum tipo de sucesso quando ele saiu dessa seita, né, dessa crença. Então, aí chega numa parte do filme, inclusive, tem 2 momentos nessa parte entre ele tá na seita, nesse culto, sei lá, e ele sair desse culto que me incomodaram, assim, no filme. A primeira parte, o primeiro ponto que me incomodou eu não lembro exatamente em que momento do filme mostra ele se envolvendo da forma que ele se envolveu com droga, sabe? Tipo, pra mim o filme mostrou do tipo, pá, agora ele tá se envolvendo com droga, agora ele virou um drogado, entendeu? Porque ou ele se envolveu muito com droga no período em que ele morou com esse Fábio mesmo. Porque o filme não mostra esse desenvolvimento, o contato dele com a droga, o vício dele. A hora que você percebe, tipo, pronto, ele já é um puta viciado. Acho que é quando ele vai pra Londres, né? Quando ele foi pra Londres, que daí ele volta com LSD e ele dá até pra secretária lá acho que da gravadora e tudo mais. Mas eu acho que assim, antes disso, existia esse contato. Tem um momento que acho que ele tá lá no sofá do Fábio,
lá na casa e estão acendendo um cigarro de maconha. Sim, então, assim, sim. as drogas faziam parte do meio em que ele estava, né? Faziam parte da Tijuca, da periferia, faziam parte do mundo musical. Ele ainda foi para os Estados Unidos num período em que provavelmente não né, tinha assim, facilidade para isso. Então eu acho que provavelmente isso reflete um pouco do que foi a vida dele. Ele sempre teve contato com droga porque sempre fez parte, né? Vai pra uma festa, estão fumando aqui, estão fazendo aquilo ali, mas nada tão que desse algum problema. E isso dá um problema quando ele tem problemas pessoais e acaba abusando das drogas, né? Outro ponto dentro disso é justamente vamos dizer assim, o renascer artístico dele, né? Porque ele chega ali, a gente percebe que ele chega no fundo do poço, quando ele liga pra polícia e fala que tem uma casa, que tem drogas e a pessoa tá com uma metralhadora e não sei o que ele queria que a polícia prendesse ele. Ali você vê que ele tá no fundo do poço e ele fica numa cena falando, ai, me leva. De repente você tem um corte e ele já tá falando de uma outra música que ele gravou e tal. Esses cortes muito bruscos, assim, pra mim faltou, sabe? Porque, tipo, focou muito, assim, nele, nessa... Porque ele se despedaça quando a Janaína vai embora pela segunda vez. Ele se acaba. E larga o filho, né? E larga o filho pra ele cuidar. Aí você vê que ele, tipo, ele chegou no fundo. Aí você vê que ele começou a se drogar mais, não sei o que. Ele tenta esse negócio com a polícia. E aí depois você vê que ele meio que... Tipo, parece que ele consegue sair desse fundo do poço, mas o filme não explora direito isso. Você vê que ele ainda tá envolvido com as drogas e tal, mas tipo, tem um corte tão brusco ali, que você fala, meu, o cara tava deitado no sofá sem nem conseguir direito segurar a metralhadora, e aí de repente corta e ele já tá com uma equipezinha falando, quero que vocês vejam aí a música que eu fiz, e não sei o que e tal. Tipo, sabe? Provavelmente foi uma fase, né, o filme poderia ter explicado um pouco como isso que eu senti, onde ele encontrou essas forças. Porque você vê todo o declínio dele em cima das drogas, entendeu? Então poderia ter um pouco esse renascer dele, mas envolvendo aquelas drogas ali, entendeu? Porque, e ele resolveu voltar, ele resolveu voltar a fazer show, ele resolveu fazer todas essas coisas, ok. Mas e aí, sabe, tipo, e essas drogas? Aí parece que o filme dá uma esquecida das drogas, sabe? E essa é a parte, pra mim, crítica do filme, que é o final. Que aí é a parte que eu achei pior. Porque daí o filme quer se acelerar. Aí ele pega e fala, não, agora ele melhorou, ele já tá voltando, olha, tá fazendo show, tudo bem, tem um problema lá com o Fábio, não sei o que vai embora e tal. Mas aí o filme começa a se atropelar. Inclusive... O filme não desenvolve essa doença, porque era nítido que ele não estava bem de saúde no final da vida dele. E o filme não explora isso. Você percebe que ele dá uma melhorada, que ele sai, mas o filme não mostra. Tipo, quando ele vai pra esse show que ele passa mal, eu até achei que ele tava drogado ou bêbado. Então. Quando ele tá gordão, que ele vai, daí ele começa... Não, eu vou pedir pra você. Isso, é verdade. Que ele chega lá, eu vou pedir. Daí ele para. Vou pedir pra. Daí ele para, daí que ele sai. Aí que você vê que depois, teve problema cardíaco e depois morreu. Mas a hora que ele tá lá respirando, eu não sei se ele tava drogado. Porque realmente não explicou, olha, ele saiu das drogas e tudo. Não, ou mesmo falando, olha, ele estava com a saúde debilitada, né? Porque você vê um cara daquele tamanho, fumando, não sei o quê, e depois mostra já ele, tipo, tentando de alguma maneira reativar a carreira dele, você vê que ele é um cara que, tipo, ele tinha poder de reação, que ele conseguia reagir àquilo, mas no filme, e assim, é fato que na vida real ele começou a apresentar problemas com fôlego, ele começou a ter problemas de saúde, ele estava com a saúde muito debilitada. E o filme meio que esqueceu, só que eu acho que isso não é nem problema que o filme, tipo, deixou de contar. Eu acho que daí que entra o problema do ritmo, né? O ritmo do filme, ele se atropela no final. Ele quer contar tudo de uma vez
e aí ele vai se atropelando. Às vezes foi uma questão muito mais da montagem final do que do roteiro, né? Exatamente. Tem que ver, não dá pra... Fica mais difícil da gente saber, mas pode ser algo da montagem final, tipo, vamos retirar essa cena e aquela cena e aí você perde essas informações. E o que daí cai, eu acho que na grande falha do filme, que eu acho, que é tentar abraçar o mundo, né? Tentar Exatamente. Contar tudo. Eles podiam ter restringido. Por exemplo, podia ter começado com ele já no programa do Carlos Imperial, sem dar ênfase pra vida dele lá como com a marmita. Sim. Né? Enfim, ter encurtado um pouco aquele processo dele atrás do Roberto Carlos, ele, enfim, tentando achar algo para se apoiar e subir. Sim, claro, mostrar, mas não com tanto tempo de projeção. E aí você não precisaria ter todo aquele processo dele entrando para essa religião e podia ser algo um pouco mais simples, mais pontual, assim, mais não que isso ficou ruim no filme, ficou legal, mas justamente para você ter essa unidade como você ter um respiro, né? Para você ter um respiro, para você ter uma unidade um pouquinho, você conseguir explicar algumas outras coisas que ficaram, né? Por exemplo, tem assim, cenas no filme que me incomodam por ser uma coisa muito mastigada. Por exemplo, na cena do Roberto Carlos, você percebe que ele está obcecado indo atrás do Roberto Carlos, que ele quer falar com o Roberto Carlos, que ele precisa falar com o Roberto Carlos. Aí o filme mostra 5 vezes ele indo, 6 vezes ele indo lá no segurança, tentando e voltando. Quando ele consegue, aí o filme gasta mais alguns minutos mostrando ele do lado de fora do camarim, esperando o Roberto Carlos. Eu já entendi que ele ficou muito tempo esperando o Roberto Carlos, sabe? Tipo, chega, não precisa mais me mostrar isso. E tem uma cena que assim, ela é engraçada, mas muito desnecessária, que assim, ele vai na casa do Roberto Carlos, a empregada deixa ele entrar, dá janta pra ele come pra que não vai embora. Ninguém comenta, tipo, a empregada não avisou o Roberto Carlos, veio um maluco aqui te procurando. Roberto Carlos não comenta, você foi mesmo na minha casa, e ele não fala, cara, estive na sua casa, não sei. Não. Tipo, eu vim aqui, não consegui, mas não deixei um papel escrito, nada. E você sabe que, na realidade, ele encontrou o Roberto Carlos na casa dele mesmo. Ele conseguiu entrar pelo estacionamento, como mostra no filme. Ele fica no estacionamento, ele não sobe. E aí, uma hora, o Roberto Carlos chega e ele aborda o Roberto Carlos no estacionamento. Então aquela cena dele subir, comer, pegar dinheiro emprestado com a empregada, não sei o que, é folclore, entendeu? Mas assim, o fato é esse, tipo, sabe, ficar amassando. Outra cena que eu falei, completamente desnecessário, é quando ele desiste do culto. Que aí ele entra pra ir tirar uma dúvida lá com o senhor do culto lá, e aí ele olha pela lateral e tal, aí o cara me tem coragem de colocar uma cena em preto e branco e repetir a mesma cena dele pequeno no começo, olhando o padre lá atrás. Eu achei interessante o gancho. Mas não precisa, Daniel. Mas a posição da câmera tava igual, tava tudo, ele fazendo o mesmo movimento. E acho que nem mostra mostrando o cara escondido. Culto, e nem mostra o cara do culto como uma mulher, né? Aí não mostra ele fazendo nada. Mas então. Daí nisso entra uma coisa legal que eu achei do narrador. Ele fala assim, ele só tava querendo, no fundo, ele tava querendo uma desculpa. E ele vê uma coisa mínima e encontra a desculpa pra largar tudo, entendeu? Sim. Porque provavelmente foi o que aconteceu mesmo. Então eu acho legal porque assim, uma das coisas que eu tava pensando agora é a nossa vida, a vida das pessoas não é um filme, óbvio. Então a gente não tem uma linha narrativa na nossa vida. A gente não tem ganchos, a gente não tem, enfim, os determinados altos e baixos, a gente não tem ponto de virada na nossa vida, né? Pelo menos não de uma forma que combine com um determinado ponto de vista, tipo, seja pessoal ou profissional, etc. E na hora que você transforma a vida de alguém num filme, você precisa encontrar momentos em que isso
você possa criar isso, porque é isso que vai fazer uma narrativa de filme, né? Um roteiro de filme que vai precisar disso para poder conquistar o público, para poder criar a emoção necessária. Senão, aí é melhor fazer realmente um documentário que, né, tá lá. Mas eu acho que a gente tem pontos de virada na vida, assim. Eu só acho que o cinema, ele extravasa isso, ele exagera isso, entendeu? Para justamente criar essa narração. Aí ele exagera, ele monta isso. Essa cena dele indo lá ver o mestre do culto e tal, que remete ele a ver o padre lá atrás e tal. Na realidade, o Tim Maia descobriu que o cara que era dono do culto estava comprando um monte de terreno no nome dele, entendeu? Aí quando ele descobriu isso, ele ficou puto, porque ele estava dando dinheiro pro negócio, e ele largou. Ele falou, negócio de magnetização, não sei o que, o cacete e tal. E ele largou. Só que o filme, e esse foi um ponto de virada, só que o filme, ele precisa romantizar, ele precisa, claro, né, pegar aquela, mostrar a infância, não sei o que. Que é o Samba Soul, realmente. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Provavelmente, assim, tô imaginando, pode não ser isso que eu vou falar, mas vamos imaginar que ele foi descobrindo isso aos poucos. Exatamente. E em um determinado dia ele chega à conclusão de que fala, eu acho que eu vou desistir. Uhum. Porque é difícil você desistir de uma crença determinada num segundo, né? Você pensa, Mas eu acho que é o que raciocina. O Rafa falou daquele lance de exagero, cara. Então, ele era tudo, até o desistir. Foda-se, acabou, né? Mas isso que eu tô falando. E pensa assim, vamos pensar numa vida de uma pessoa. Entendeu? Vamos supor que o cara decide se mudar, vamos supor, tá? Ele é traído pela esposa, ele se separa e ele decide se mudar para um outro país. Então esse é um ponto de virada na vida dele. Só que na vida real, o cara descobre que está sendo traído, pensa, reflete, briga, rebriga, tenta voltar, não volta, né? Aí ele briga com a mulher. Aí ele espera, sei lá, 1 mês e começa a pensar que seria legal ele morar num outro país, porque a vida que tá parada, lá. No filme, o que você faz? Em 1 segundo, tipo, o cara vê a mulher com outro cara, começa a arrumar as malas, eu vou para tal país, e vai, entendeu? Entendi. Não é só questão de exagerar, é questão de você criar o ponto de virada realmente, em vez de simplesmente um processo. Na vida real, as coisas acontecem como um processo. Então, você pensa, você vê uma coisa, você vê outra, você mas vê, aí faz, você tá falando de uma pessoa normal. E sim, todo mundo fala que o Tim Maia era ponto fora da curva. Ele era um cara exagerado. Ele entrou na religião daquele jeito que mostra no filme e ele saiu de uma hora para outra também. Assim como ele fez várias coisas assim, entendeu? Tipo, ele não ia refletir, né? Puxa, será que é melhor? Pode ser, melhorar. qual o problema? A questão não é essa. Mas a questão é isso, o filme romantiza. O filme precisa criar pontos específicos, ele precisa ter uma linha narrativa que faça sentido. Porque se você for contar, imagina se o filme tivesse que contar isso que você falou agora, do que ele descobriu, do como ele descobriu e como ele desistiu dessa crença. Até você explicar tudo, ou ia ficar maçante, ou ia ter que botar o coitado do Fábio para ficar contando tudo, o que perde toda a graça do roteiro, a dramaticidade. Né? Então, você precisa disso. Então, é isso que eu tô falando, entendeu? Existem... E é isso que eu acho bonito em cinebiografias. Você precisa criar pontos de ficção dentro de uma história real para poder fazer com que ela seja bonita e crível, entendeu? Para que você transforme em arte. Porque você simplesmente jogar um monte de informação não seria uma arte de qualidade. E eu achei que o Tim Maia ficou uma arte de qualidade, ficou um filme de qualidade.
Não, é um filme de qualidade, sem dúvida nenhuma. O filme ele é muito forte nessa parte de fotografia. Ele tem momentos do filme que são muito legais, assim, de você ver e tal. Então, assim, mas... E eu achei que, assim, foi uma ótima ideia eles terem levado isso para o cinema. Todo mundo já sabe que você tinha o Thiago Abravanel lá atrás fazendo teatro musical que era sobre a vida do Tim Maia. Que também era baseado no mesmo livro. Exatamente. E muita gente falava disso, né? Até perguntaram, nossa, por que será que o Thiago Abravanel não foi chamado para fazer o filme e tal? E eu acho que fica evidente quando você vê o filme, porque o Babu, ele é muito parecido com o Tim Maia, o Robson, assim, fazendo ele jovem, é muito parecido, e eu acho que o Thiago Abravanel, o que ele tem de melhor é justamente a voz, o cantar, né? O Thiago Abravanel canta pra caralho, talvez, a dança. Porque o musical exige isso. Exatamente. Né? Então eu acho que, assim, para um filme você precisa disso. E a gente já viu em Cazuza, no Somos Tão Jovens, a gente já viu que o cinema ele preza também por isso, por essa aparência física, né? Sim. Eu acho que não é só aparência física, é o que se exige. A faixa etária do Thiago Abravanel é... Ele tá entre, enfim, né? Parece que ele tá entre os dois, entre né? Os dois, e daí não faria sentido nenhum você ter um terceiro ator pra fazer. Exatamente. E eu acho que também... Um tem 30, outro tem 50, ele tá com 40. 40, tá... Exatamente. Então, mas eu acho que assim, às vezes também, provavelmente ele fez teste e tal, depende do que o filme exige, né? O filme teve uma pegada de humor muito mais forte, né? Tem cenas engraçadas, talvez ele não daria conta, entendeu? Talvez o diretor chegou a essa conclusão, tipo, ele não vai dar conta. E eu acho também legal pelo simples fato de serem produções completamente diferentes. Exatamente. Não precisa ter uma pessoa. Filme, né? teatro é teatro. Exatamente. Então, filme é filme, teatro é teatro, musical é musical, política é político, macaco e aí é macaco. legal a gente já, né, emendar com o podcast que a gente conversou com a Ingra, quando ela fala justamente sobre essa parte de teste, né? Que ela fala, muitas vezes o diretor ele já sabe quem que é o personagem, ele já sabe inclusive da sua qualidade de interpretação, mas ele te chama para fazer o teste porque ele quer ver você. Exatamente. Se você é parecido, se você tem, né, um porte, como que você se move e tal. Então eu acho que tudo isso englobou, e eu acho que a escolha do Babu foi muito bem feita. Inclusive vi ele esses dias no Altas Horas cantando uma música do Tim Maia. Você assistiu? Foi sabadão agora. Pô, ele canta pra caramba também. Canta muito, ele canta muito bem. Então acho que foi uma escolha muito razoável. Assim. Claro, e eu acho legal justamente isso, você ter atores diferentes em vários momentos da história. Você tem atores, um fazendo no teatro, o outro no cinema, e o outro de um jeito, outro de outro, e cada um serve a essa determinada necessidade que você tem, né? E eu acho que além disso, né, além dessa parte de atuação, eu acho que é uma coisa que a gente precisa se atentar, que é isso, é trazer esses personagens do Brasil para as telas, e de uma certa forma a gente imortalizar eles com as cinebiografias. O Tim Maia é uma personalidade única, e ele ficou marcado na história do mundo, né, do Brasil, né, como um cara completamente irreverente, um cara completamente explosivo, um cara completamente, assim, inconstante, né? E você tinha por trás aquele cara que era o gênio da música e tal. E eu acho muito importante essas cinebiografias, independente dos problemas que ela possa apresentar como obra, mas eu acho muito importante as pessoas pegarem isso pela mão e falarem, não, vamos retratar aqui um pedaço da história, da cultura brasileira, principalmente nessa parte artística. Tá vindo aí, por exemplo, a Irmã Dulce, que eu acho que vai ser um filme muito legal. Também não acho que vai ter o seu roteiro completamente fechado, essas coisas, até pelo roteiro, pelo trailer eu já fiquei meio com o pé atrás com algumas coisas, mas
Eu acho muito importante isso. Vamos pegar a Irmã Dulce, daqui a pouco aparece um filme do Oscar Niemeyer, daqui a pouco aparece outro filme, um filme do Ayrton Senna, do Nelson Piquet, sei lá. E vamos retratar isso, porque a gente tem muita história boa aqui dentro, tem muita gente boa que merece ter esse tipo de filme, né? E vai sair o da Elis, né? Exatamente. Pelo menos tem o projeto. Quando mostra uma moça tocando violão, é a Elis Regina. Quer dizer, um cara tocando violão e uma moça cantando no filme? Eu acho que não. Eu acho que não é não ninguém. lembro, Eu fiquei cara. em dúvida. Eu fiquei, agora você falando... Não, é aquela cena, eu acho que não é ninguém famoso específico. Tem uma personagem que aparece Mas é engraçado que ele fica perturbado, né? Porque eu acho que a música é uma canção triste e como ele tinha algumas marcas e tal, ele fala, não, é muito... Como que ele fala? Que era muito acorde. Muito acorde. É muito acorde. Eu quero sair daqui, é muito acorde. Não, pode ser que seja alguém, não sei se eles pensaram nisso. Mas tem uma personagem que aparece com óculos redondinho, que é a Rita Lee. Com óculos redondinho não, aparece zoando com ele, muito rápido, e era a Rita Lee. Cara, só que não se você não para e pensa, nossa, eu acho que é a Rita Lee, você não se toca disso, entendeu? Entendi. Eu não lembro disso, mas ai, que legal. Tipo, Elis Regina é outra grande personalidade do Brasil, né, pra ser retratada. E eu acho que o Brasil tem se mostrado muito bom em fazer cinebiografias, sim. Então que venham mais, até coloquei na crítica, né, que venham mais mesmo, que tenha, realmente é isso que você falou, essas cinebiografias, elas alcançam um público muito maior do que o documentário e contam histórias que são importantes para a memória do Brasil, para exatamente, para memória cultural, né? Um povo sem memória não tem valor nenhum, ele se perde, ele é completamente perdido. A gente precisa de memória e quanto mais melhor. Então vamos fazer de músicos, escritores, do que tiver aí, vamos dizer assim, dos últimos que a gente viu de cinebiografia musical, né? A gente teve Somos Tão Jovens, a gente teve Cazuza, teve Dois Filhos de Francisco, teve Gonzaga de Pai para Filho. Vocês lembram de algum outro? Ou estou esquecendo de algum? Acho que foram mais esses. Eu acho que dos mais né? recentes foram esses mesmos. Só se tiver algum mais antigo que a gente não tenha... Aí vocês acham assim, eu falei de 4 filmes, vamos incluir então o Tim Maia dentro desses 4 filmes. Dentro desses 5 filmes, né? Vocês acham que o Tim Maia tá ali entre os melhores mesmo? Eu acho que tá. Até melhor do que o Somos Tão Jovens. Eu acho muito melhor do que eu achei Somos Tão Jovens muito fraco. Não, eu gostei, cara. Eu gostei por toda a parte estética que a gente falou. Eu achei os atores horríveis. O do Somos Tão Jovens? Do Somos Tão Jovens. Ele é o mais fraco. O Gonzaga de Pai para Filho, eu assisti assim, partes do filme, porque não sei se vocês lembram, passava no Fantástico. Eram uns blocos de acho que 10 minutinhos e era do filme. Então, eu realmente chamo a atenção, mas eu ainda não assisti. Mas o Tim Maia, não sei se daqui a pouco a gente vai dar a nota, mas pra mim ele tá acima da média até. Eu falei isso pro Daniel na hora que a gente saiu do cinema. Tipo, de 5 ele tá ali nota entre 4. o 1 e o 2. Isso. Olha, eu acho que o Tim Maia, apesar de ser muito bom, como esses filmes... todos esses filmes que a gente citou, nenhum deles é maravilhoso. Nossa, uma coisa perfeita. E nenhum deles é realmente ruim, tá? Então, se for para fazer um ranking, eu acho que eu colocaria o Tim Maia acima do Somos Tão Jovens, mas eu acho que eu colocaria ele abaixo dos outros 3, dos Dois Filhos de Francisco, que, sei lá, acho que viria logo em seguida, do Cazuza, que eu colocaria esse lá em segundo lugar, e pra mim nenhum supera o Gonzaga de Pai para Filho, pela emoção que ele traz e por ser ele é uma cinebiografia de 2 músicos e da relação entre eles, né? Entendi. Então isso enriqueceu de uma forma legal. Então eu achei muito bonito mesmo. Apesar do Dois Filhos de Francisco também ter uma pegada assim. Eu colocaria acima do Dois Filhos de Francisco nessa listinha aí do Dani. Cara, Dois Filhos de Francisco eu acho que é um filme subestimado por muitos brasileiros. E eu acho que ele teve uma bilheteria muito alta, então para muita gente ele foi colocado como algo tipo popular, e ele tem qualidades
absurdas de importantes. Claro, tem coisas ruins, eu acho, mas assim, a atuação lá dos meninos é muito boa. O Ângelo Antônio é fodástico naquele filme, é sensacional, e o roteiro todo, né, o desenrolar, né, tipo, eu achei muito bom, só pra pincelar. Mas eu colocaria assim, mas isso não significa que ele não é que ele é pior, ele só estaria num ranking, mas porque todos são bons, entendeu? Eu não vi, eu pelo menos não tem um não lembro ruim. Somos Tão Jovens, eu lembro que eu gostei. Eu entendo que ele tem muitos problemas, mas ele prestou porque ele se propôs, entendeu? Tudo é tudo e nada é nada. Todas as épocas são iguais em todas as épocas. Cada época é uma coisa, mas é a mesma coisa, entendeu? Porque tudo é tudo e nada é nada. 97 é a mesma coisa que 98. Essa hora quem marcou foi o homem. Quer saber de uma coisa? Eu gostaria que você perguntasse a uma garça, a uma lagartixa, ele mexe pra caramba, um amigo, né? Eu gostaria que você perguntasse ao leão, a Babalu, a minha cadela, a uma arara, se eles têm consciência que nós estamos nas próximas horas de 98. Eles não estão sabendo disso. E ninguém nem tá aí pra isso. Pergunte a um gorila em que ano nós estamos. Ele vai dizer que nós estamos no ano de 1.400.000, porque ele tá aqui há 1 milhão de anos. Olha que estamos aqui há 60 milhões de anos, contando, né? Que nós estamos aqui há 1 milhão também. A Terra tem 4 bilhões e meio. E o rombozinho que mandaram lá pra Marte, cantando, ai, coisinha tão bonitinha do Painguiçô, não fala mais. Então vamos já emendar aqui com as nossas notas, né? Já que a gente já tá colocando o filme dentro de um ranking, aí a gente já falou. Ou vocês querem antes fazer alguma pontuação sobre o filme, alguma coisa? Não? Só sobre a trilha sonora do Tim legal. Maia, eu achei que foi muito inteligente eles não colocarem músicas óbvias, né? Claro, tem todas as principais músicas dele, de alguma forma, mas não tem um momento de tipo, vou parar para mostrar essa música. É verdade. E tem algumas músicas que não são tão famosas, tem algumas muito famosas, como, por exemplo, o Descobridor dos Sete Mares, que não toca no filme. Eu acho que isso é inteligente, justamente porque mostra que quem realizou, quando pensaram no filme, falaram, não dá pra pôr tudo, então vamos colocar o que cabe no roteiro, nos determinados momentos, e um trechinho aqui, um trechinho ali, sem se preocupar em fazer com que todo mundo ouça a música inteira. Que você também traz uma novidade do Tim Maia, né? Porque você tá vendo um filme sobre ele, conhecendo outras vertentes dele que talvez você não conhecia, e tá conhecendo músicas que talvez você não escutasse com tanta frequência quanto escutava quando ele estava vivo e no auge, né? Até Exatamente. aquela do Roberto Carlos cantando, né? Que toca no trailer é o que mais fica na cabeça. É verdade. É verdade, e muita gente não sabia que era dele, né? Eu não sabia, eu não depois que eu fui entender mesmo, realmente é um pouco a cara dele e... Vocês acharam que de alguma forma o filme dá uma denegrida na imagem do Roberto Carlos, tipo meio filha da puta, assim, ou não? Achei que ele foi, ele aproveitou a oportunidade, aquela hora que ele tá com o Imperial, né? Não, mas tudo assim, a participação do Roberto Carlos na história. Eu acho que não, de um ponto de vista geral. Porque ele... Não, musiquinha, né? Não. Eu acho que, assim, não faz mal pra imagem dele. Primeiro porque não é uma cinebiografia do Roberto Carlos, que inclusive é outro. Aliás, o Erasmo vai ter uma, né? Vai agora. O Erasmo vai ser o Matheus Solano que vai fazer o Erasmo Carlos. Mas enfim, não causa males pra ele, porque ele, no filme do Tim Maia, ele tem um papel um pouco de rival, né? Exatamente. Ele é o rival dele, ele é esse contraponto, ele é o cara, branquinho que conseguiu o estrelato rápido, que não canta bem, mas conseguiu mesmo assim. E daí o Tim Maia tava lá em paralelo depois que ele consegue. Mas ele também foi importante, porque se não fosse lá aquele contato deles, talvez o Tim Maia não tivesse estourado rapidamente. Então eu acho que ele tem dentro da história do Tim Maia, ele tá bem colocado porque ele tem esse papel.
né, do ponto de de vista um do rival Tim. mesmo. Né? De rival, de... Inclusive pela própria Janaína, né? Que se interessa logo de cara pelo Roberto Carlos, não se interessa pelo Tim Maia. Mas é o que um dos amigos do Tim Maia fala, né? Que ele é o único que fica bem na TV, porque o resto é a gente, né? Ele fala assim, mas ele é feio, mas comparado com a gente, ele tá bem. Né? E então, isso é interessante. Ficou um pouco caricato lá o personagem do Roberto Carlos, mas eu acho que pode ter sido realmente proposital, sabe? Tipo, vamos fazer caricato porque ele é isso para o Tim Maia, né? O Tim Maia não gostou, era amigo, mas também não gostava tanto, tinha essa relação dúbia. Então, eu achei que foi bem, mas eu teve uma hora durante o filme que eu me perguntei, eu falei assim, cara, o Roberto Carlos deixou fazerem esse filme? Porque ele não deixa fazer nada, isso, né? Ele, tipo, fazem livro dele, ele manda proibir. Fazem não sei o que, ele entra na justiça. Falei, nossa, ele deixou esse filme, então tá bom. É que não tinham trens no filme. Ele perdeu a perna no trilho do trem. Nossa, nem sabia. Nossa senhora, é um fãzinho de Roberto Carlos aqui. Vocês não sabiam disso? Eu não sabia que ele não tinha perna, mas não sabia. E a maior polêmica é que um cara escreveu a biografia dele, tem lutas e lutas na justiça pra falar, não, se a biografia e os direitos são de quem escreve ou são da pessoa que é o biografado. E o Brasil é um dos países mais atrasados nesse tipo de legislação, né? Eu senti um pouco de falta do Jorge Benjor no filme, porque ele é um cara que teve muita proximidade com o Tim Maia. Não sei até que ponto que ele teve algum tipo de influência ali e tal, mas, sabe, e não é ele que é aquele do W Brasil, é do Jorge Benjor, não é? Então, sim, ele que o apelido lá, o síndico do ele Brasil, que deu o apelido, né? de síndico. E de repente, então, e isso a gente não vê, né, no filme, senti um pouco de falta disso. E tem uma passagem que o Erasmo Carlos conta e que fala que o Tim Maia, ele era do tipo que não gostava de ficar sozinho em casa, sabe? Ele saía do show agitado, aí geralmente fazia uma festa em casa com a galera e tal. Aí, quando todo mundo ia embora, ele ficava muito depressão, assim. Ele queria sempre ter alguém, não gostava de ficar dormindo, ele era um cara bem agitado, assim. E o Erasmo Carlos conta que ele já tinha na cabeça dele, era 3, 4 horas da manhã, o telefone tocava porque era o Tim Maia. Geralmente bêbado, e geralmente compondo alguma coisa, e ele ainda, tipo, tocava, colocava pro Erasmo escutar e ainda falava, isso daqui que é música, porra, não é essa merda que você faz, e pum, batia o telefone na cara do Erasmo. Então, tipo, ele era um cara, tipo, explosivo. Por isso que eu falei que, pra mim, a palavra que define o Tim Maia é exagerado, assim. É um cara que exagerava em tudo. Exagerava em comer, exagerava em fazer música, exagerava na voz, exagerava ele em tudo. Ele não era o Cazuza, mas era exagerado. Tudum. Vamos lá, então. Vamos para as notas, finalmente. Vou começar com o Dani, que foi quem escreveu sua crítica no Cinemação. Então, Dani, de 0 a 5, quanto que você deu e quanto você dá agora pro Tim Maia, o filme do Mauro Lima? Eu vou manter a nota 3 que eu dei na crítica. Acho que é um filme bom, tem muita coisa interessante, tem as falhas, enfim, poderia ser melhor em algumas coisas, e aí então na média ele fica média mesmo, assim, nota 3. Só reforçando, eu não ligo tanto pra nota, tá? Então, assim, quando eu escrevi a crítica, eu pensei tudo e confabulei tudo isso que eu tô falando aqui e viajei nessas questões, interpretei algumas coisas, e na hora da nota eu pensei assim, eu tava pensando assim, acho que eu vou dar uma nota, tipo, 3,5, 4. Aí chegou na hora e falei assim, vai 3, tá bom. Tipo, é assim que eu lido com nota, só pra vocês saberem. Beleza. É bom porque as pessoas têm um resumo, sabe, do que é o filme pra você, assim, sem... Às vezes tem gente que não lê ou não escuta tudo. Mas deixa eu ver qual que é a nota. Sei lá, a nota reduz muito. Só pra dar um exemplo. Se você procurar as críticas que eu já fiz, vai ter filme nota 3, que eu dei nota 3, e que a crítica é tipo negativa, de o filme é uma bosta. Sei lá, eu falei só mal do filme, entre aspas, mas só falei coisas ruins do filme.
E nesse tem elogios, tem muita coisa boa, e mesmo assim a nota 3. Então a nota ela é uma coisa um pouco subjetiva que só serve pra você dar uma geral, entendeu? E eu acho que ela tem que ser analisada individualmente, sabe? Claro. Não dá pra você ficar comparando. Você deu 3 pro filme, 3 pro outro, então eles são iguais. Não. Esse é um 3 bom, esse é um 3 ruim. Não é nota de escola, né? Tipo, passou de ano, não passou, então. Exatamente. E aí, Henriquinho, você? Vou dar uma nota melhor do que a do Dani, mas melhor entre aspas. Melhor entre aspas, porque não é nota de escola, como ele disse, mas eu dou 4 claquetes, ou estrelinhas, ou 4 puta que eu pariu, né? 4 vai-te a merda, né? 4 a senhora genitora, sua genitora, né? Eu gostei bastante, como a gente tava classificando assim em biografias, eu ponho a do Tim Maia bem lá em cima pela produção, por ser uma produção nacional, por mostrar bem a região lá da Barra da Tijuca, no Rio, por mostrar muito bem São Paulo, é bem caracterizado, você vê os carros da época. Quando vai para os Estados Unidos, você percebe que tá nos Estados Unidos, não é assim, tá numa outra capital. E pela parte das músicas também, é bem dosado. Como eu falei, aquela parte lá do Somos Tão Jovens, ele força as frases do roteiro do filme, né? Você fala as cenas, as letras das músicas, aquilo é muito forçado. No Tim Maia não tem isso. Ele vai compor, ele para e compõe. Ele vive, ele é uma pessoa que tem frases normais, só com um pouquinho mais de baixaria. Mas assistiria de novo, não é espetacular o filme, então não é 5 claquetes, mas eu dou 4 claquetes aí e vejo de novo fácil. Eu gosto do filme também, acho que é um filme muito bom. Pra mim, o que eu gosto ainda mais é o Cazuza, mas eu acho que o Tim Maia tá logo embaixo, assim. E eu acho que eles estão bem parelhos, assim. São os dois filmes de cinebiografia musical, né? De músicos, que eu mais gostei até hoje. E eu dou 3 estrelas pro Tim Maia. Acho que ele é um filme regular também. Tem vários pontos muito legais, como a gente citou aqui. Tem essas quebras que me incomodam, essa parte de ritmo do filme me incomoda. Como a gente falou também, eu não sei se isso é um problema de quem montou o filme ou do próprio roteiro, eu não sei da onde que veio, mas eu acho que o filme ele se perde um pouco ali do meio pro final. Eu acho que ele tenta correr muito e sair tropeçando, sabe? Quando a pessoa descobre que, puta, a gente tem que acabar o filme, então toca pau nisso daí. Eu acho que a sensação que eu tive foi essa. E o Henrique falou um negócio que eu até vou trazer aqui como curiosidade mesmo, porque tem coisas que eu acho que a gente precisa deixar registrado. E no caso do Tim Maia, ele era um poeta incompreendido, né? E muita gente dançou as músicas dele, curtiu ele. Então ele tem uma série de frases e uma série de coisas que ele fala que, tipo, são geniais, assim, para um cara que fala. Então, por exemplo, tem a clássica dele, que ele fala assim: eu não fumo, não bebo e não cheiro, eu só minto um pouco. Essa eu acho muito boa, cara, muito boa. Depois tem uma outra que ele fala assim: o mundo só será bom o dia que o dinheiro acabar, mas que ele não me falte enquanto isso não acontecer. Eu acho perfeito também. E ele tem várias outras que ele fala, que ele reflete sobre isso e tal, né? Tem, logo que ele termina essa fase dele religiosa, né? Se a gente pode dizer assim, ele fala que o homem não precisa de nenhum tipo de aspecto religioso, que isso diminui o ser humano quanto ser criativo que ele é, né? Ele acaba se diminuindo quanto a isso. E eu acho isso um pensamento que é um pensamento muito à frente da época para quando ele estava. Então eu acho que é um cara que merece ser respeitado, um artista completo, e sem dúvida nenhuma vale a pena você sair da sua casa e ir assistir o Tim Maia, principalmente por conta desse adesivo tupiniquim que ele traz.
pra ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero vir, como eu quero. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amada por alguém, porque eu me sinto amada por vocês. Maraca, meu amor. Diz. A semana inteira fiquei esperando a gente sorrir. Chegando ao final do podcast, agora o podcast Cinemação número 110. Sim, chegamos aos 110. Já fazem 10 programas que a gente passou pelo tão aclamado 100 e finalmente nós falamos sobre um filme brasileiro, né? Que era uma coisa que a gente queria fazer há um tempo aqui, né? Falar sobre um filme. A gente não tinha feito ainda. Né? A ideia inicial do Cinemação, na sua raiz, antes do meu nascimento, acho que era até fazer mais cinema nacional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu faço sempre, Henrique. Desculpa aí. Ah, faz nada, Daniel. Eu falo não, sempre. Daniel ele nunca fala. Ele só fala de filme de quadrinho, nunca vi Caramá, né? Olha aí, autocrítica e o divã rolando na Cinemação. Muito bem, finalmente chegando ao final desse podcast, agradecer a presença do Dani e do Henrique por mais um podcast gravado sobre o ótimo filme do Tim Maia. Valeu, Rafa, valeu, Dani. Um prazer falar da Prata da Casa, né? Filme nacional. E até o 111. É isso aí, valeu, Rafa, valeu, Henrique, valeu todo mundo. Vamos ver muito filme brasileiro por aí, que tem muito filme bom chegando, muito filme bom passando. Quer dizer, alguns? Não, tem muito sim. E é isso aí, até semana que vem. O podcast Cinemação número 110 fica por aqui e a gente se vê no próximo. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando, como a gente ama, não pense em dinheiro. Ação. Lá tem material exclusivo pra todo mundo. Então tem que entrar no www.cinemação.com. Exatamente, exclusivo pra todo mundo. Tá, beleza. Daniel, demorou, você viu, né? Que ele ficou, peraí, exclusivo pra todo mundo. Como que eu vou falar que tem exclusivo pra quem entrar através do feed se não tem, né? Pra então todo tem que mundo falar a verdade. é pra todo mundo que é VIP, né? É um material só pra quem é VIP. É uma sala VIP que existe chamada Planeta Terra, né? Assim, todo mundo... Que maldade esse Daniel. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.